hoje é dia dela, eu tava com tantas saudades. Ela tá prontinha aqui já me esperando. Eu ia rodar a nossa vinheta, mas já que ela já está no ar, nossa querida doutora Liliane Opperman, bem-vinda. Saudade. Saudade e feliz ano novo. Pra você também. Acompanhei as férias ali um pouquinho, andando de bike na praia. Ô, delícia, ela só tem Muito ideia bom. boa. Parabéns, adorei, doutora. Tamo Seja junto. bem-vinda, viu? Obrigada. Vou contar pro pessoal de casa aqui o tema, vocês vão amar. A gente vai falar de cálcio, vamos falar dos minerais no nosso quadro Fato ou Fake. Tá aí, de volta para o nosso Fato ou Fake agora em 2021, com muitos temas, muitos assuntos. E eu achei interessante a gente iniciar pensando nessa questão dos micronutrientes, dos minerais, das coisas que envolvem aí algumas preocupações quando a gente não tá com tudo ok, mas que às vezes a gente não dá muita importância, né, doutora? Ou às vezes dá tanta importância para um único nutriente Também. E esquece que um sozinho, né, uma andorinha só não faz verão. É verdade. Então, para a saúde óssea, só o cálcio, aliás, esse é um dos nossos Fato ou Fake, eu não posso dar spoiler, a gente precisa de outros também. A gente vai entender que o cálcio não é só osso, até emagrecimento, gente, está relacionado com cálcio, Olha. vocês vão poder ver aqui com a gente. Que bom! Muitas novidades. Tá aí. E você já vai mandando perguntinha no @VocêBonitaTV e mais, sugira temas, né? O que você quer ver e ouvir no nosso quadro Fato ou Fake. Primeiro Fato ou Fake na tela. Olha lá. Vamos lá. O cálcio é o mineral presente em maior quantidade no nosso corpo. Isso é fato ou fake, doutora? Isso é fato. Jura? Se a gente pensar que o nosso corpo, ele é muito, a parte dele é água, né? Órgãos, tecidos moles, os tecidos mais duros, digamos assim, os ossos, é basicamente cálcio. Tá. Então, do nosso corpo é o mineral mais presente. Então, ele é muito, muito importante. A gente depende e precisa sempre estar olhando para essa quantidade ingerida, quer seja através da dieta ou de suplementação. O cálcio tem que entrar, então, dosar no sangue o cálcio? Deve ser feito no nosso check-up? A dosagem no sangue, ela é importante, mas a gente precisa fazer também o exame de densitometria, principalmente, né, mulheres aí acima de 40, até antes, né, que tem alguns fatores de risco, as mulheres que são muito magras, tem menopausa às vezes precoce, tem pouca musculatura, às vezes até com 30 anos tem que fazer um exame de densitometria para poder ver exatamente essa massa óssea, né? Fazer também o exame no sangue e fazer o exame que acho que a gente chama de anamnese alimentar para avaliar essa ingesta. Porque às vezes a pessoa ainda não tem uma osteoporose, nem uma osteopenia, mas ela tem uma dieta já desfavorável que a gente já pode mapear e corrigir e não esperar ter um problema para a partir dali tratar. E que de fato, eu acho que até daqui a pouquinho a gente pode colocar essa questão aí, até quantos anos, né, o nosso corpo tá enrijecendo, né, tá cuidando dos ossos, porque uma hora para. E aí a gente precisa então colocar este cálcio para manter todos esses ossos saudáveis, né, doutora? Isso, a gente, para que esse ciclo não pare, a gente precisa da alimentação correta, dos hormônios corretos, do exercício, que é um estímulo. Tá. Que é muito interessante as pessoas entenderem que o exercício físico, ele é um estímulo para a osteogênese, né? Diariamente a gente forma osso e a gente degrada osso. E esse estímulo para formar, ele sempre tem que ser maior do que o de degradar. Tá. E para formar, a gente precisa também de estímulo mecânico, né? Caminhar, exercícios musculares. Tá. E as pessoas estão cada vez mais sedentárias. É verdade. Vamos chegar aí também. Próximo mito ou verdade na tela. Pedra nos rins é sempre devido ao excesso de cálcio. Isso é fato ou fake? Isso é fake. Nem sempre. Nem sempre. É possível o excesso de cálcio trazer? É possível, mas ele sozinho não é o causador. Tá. É tão interessante a pessoa que tem a oportunidade de fazer a análise do cálculo para ver se ele é de oxalato de cálcio, para ver a composição desse cálculo, fazer uma análise por imagem dos órgãos, né, do aparelho excretor, que é o rim, para ver se tem alguma questão anatômica que possa formar cálculos, avaliar a ingesta de água. A gente sabe que o povo tem preguiça de beber água ou
esquece, né? Eu falo que é como as coisas são tão simples, às vezes a gente fica esperando sair um super tratamento e às vezes as coisas mais simples que é a nossa alimentação e um copinho de água, 8, né? 8 copos de água. 8 copos de água. Em torno aí de 2 litros dia, que é o que é preconizado. Já faz tanta diferença. E claro, tem questões genéticas, então é um exame de ultrassom sempre, um check-up para avaliar, exames de urina, para avaliar os sedimentos, né, urinários, tudo certinho para tentar entender. pegar essa pedrinha, né, quando ela é expelida, né, doutora? Ele já, Exato. As pessoas quando estão ali para expelir, elas já recebem um material que é tipo um conezinho, né? Então, no momento que vai urinar, essa pedra pode ficar retida ali. Deve-se, então, fazer a análise? Quando possível, sim, né? Quando faz, às vezes, uma litotripsia extracorpórea, que é quando você tem, às vezes, um cálculo muito grande, que você precisa implodir, né? Digamos assim, às vezes não é possível. Mas sempre conversar com um médico que está fazendo esse check-up, ver se é necessário passar com um especialista e entender essa causa. Porque a gente costuma muito falar, não, eu tenho isso, é genético e não tenho o que fazer. Não, ainda que tenha a participação genética, o nosso estilo de vida, ele é muito importante. Agora, para as pessoas que até estão assistindo a gente e se identificam com a questão da pedra no rim e que já tiveram com frequência isso, a gente sabe que é muito mais comum do que a gente imagina, o fato de ser, então, de cálcio, nos indica o quê? Que a pessoa não está absorvendo da forma correta e por isso o cálcio está indo para o lugar errado e ele acaba se acumulando? Tem uma questão dessa ou não? Não necessariamente. Às vezes a pessoa tem uma questão anatômica também. Entendi. Né? Eu vou contar um caso de uma paciente, que não é minha paciente, ela é minha mãe, ela deve estar assistindo, ela vai me matar. Um beijo! E ela teve nós três, né? Eu sou a primeira filha. E aquela coisa de mãe que não tem tempo, e eu lembro que ela fazia as mamadeiras e cada vez que ela fazia uma mamadeira, ela comia o leitinho, né? Fora que eu não sei você caiu na tentação de uma vez comer um leite em pó na vida? Nunca. Não caia. Não caia. Gente, não entrem nessa, mães aí de plantão que estão aí fazendo leitinho para suas crianças, nunca experimente porque é uma delícia. E aí vai cair na tentação outros momentos. E aí ela comeu muito leite em pó. Ela formou uma pedra enorme, teve que fazer uma cirurgia com uma cicatrização grande aqui. No caso dela, foi cálcio. Ela não bebe muita água, não. Agora ela está aprendendo, né? Quando era criança, a gente não podia fazer. Agora que a gente é médico, a gente orienta melhorzinho. E, enfim, aí aprendeu. Eu falo que às vezes as pessoas precisam ter uma coisa para aprender certinho a beber água, tudo. Porque a dor de rim, a dor de uma pedra nos rins é uma das piores dores. Assim, eu nunca tive, uma crise renal, olha. Meu marido já teve, e de olhar, assusta. Até quando você olha para a pessoa que está tendo, né? Não espere para ter. Isso aí. Já perguntinhas do público no @VocêBonitaTV, a gente segue com fato ou fake. Olha lá. A menopausa pode fazer com que os ossos percam cálcio. Fato ou fake? Isso é um fato. Fato, né? Porque nosso hormônio estradiol, ele tem um impacto muito importante na formação óssea. E com a menopausa, eu falo que a menopausa são vários fatores, né? Caem os hormônios, você já está numa fase que você fica mais cansada, tem outras prioridades na vida, junta com sedentarismo, aí aumenta a gordura e muda a alimentação. Então, um conjunto de coisas vai fazendo com que se perca essa massa óssea. É claro que se a pessoa tiver indicação de reposição hormonal, isso não tenha dúvida de que vai ser muito bom, tanto para a massa óssea quanto para a massa muscular, para a parte cognitiva, para a disposição, para a vida sexual, para uma série de coisas. Assim, considerando as contraindicações. Mas, ainda que a pessoa opte por não fazer reposição hormonal, na menopausa, se ela mantiver um nível bom de atividade física, uma boa alimentação, um peso adequado, uma boa composição corporal, né, bastante musculatura, ela pode não ter ou retardar ao máximo essa perda óssea. Então depende mesmo dos nossos hábitos. O hormônio é importante? Sim. Pode pronunciar aí uma osteopenia, osteoporose? Pode. Mas se a pessoa tem contraindicação ou opta por não fazer, ainda assim é possível ter muitas outras coisas para estimular esse ossinho aí. Aí. Mandem perguntinhas. Próximo fato ou fake? Apenas os alimentos lácteos contêm cálcio. Fato ou fake? Já vamos falar de todos eles. Fake!
É fato que os alimentos lácteos são ricos em cálcio? Sim, mas só isso, porque hoje a gente está vivendo uma época que as pessoas estão muito intolerantes, tanto à lactose quanto à proteína do leite, ou optando por um leite vegetal. A parte boa é que a maioria dos leites vegetais, elas já são enriquecidas de cálcio. Tá. Mas pensando no alimento in natura, as folhas verdes, os grãos, as castanhas, gergelim, tudo isso é riquíssimo em cálcio. Então, couve, espinafre, Brócolis também. Tá. Né? Tudo isso é importante para que a gente, claro, se a pessoa não tiver nenhuma intolerância ou estiver se sentir bem tomando leite, eu sou uma dessas, viu, gente? Tem pacientes que não tomam, a gente faz dieta restrita para alguns pacientes de leite, não é o meu caso. Eu sou uma mineira, assim, viciada em leite. Eu também bebo leite. Mas tem pessoas que não se dão bem, não acham que seja digestivo, então optam por outras fontes. Então é interessante, para quem não toma leite, não come queijo, não come lácteos, ver que existem esses outros alimentos ou talvez a necessidade de uma suplementação. E, doutora, é interessante, eu aprendi com você, Bonita, que tudo realmente é a quantidade. Né, que dosar a quantidade, então que, claro, pode não ser considerado o melhor alimento do mundo, no entanto, a quantidade equilibrada também não vai fazer mal. Eu acho que, né, nesse sentido que eu aprendo aí com vocês e aprendi a ser bem mais equilibrada do que a retirada de tudo, ou colocar, então, tal coisa saudável, então você coloca todo dia porque é saudável, né? Eu acho que ter esse... ir revezando as coisas e prestar atenção na quantidade. Quando que eu falo que às vezes é interessante uma coisa mais radical? Às vezes uma paciente com problema de pele grave, uma dermatite atópica, né, uma psoríase, alguma coisa inflamatória ali muito, muito atacada, é interessante às vezes a gente fazer uma restrição de laticínios nesta ocasião, observando se existe uma melhora do paciente, porque nem todo paciente responde a uma mudança de dieta ou a retirada de um alimento. Então, sempre que fizer algo restrito, esteja com um profissional, porque ele vai avaliar realmente se é o caso, vai suprir a necessidade que aquele alimento tem com outros alimentos ou com suplemento. Perfeito, muito bom. Vamos para o próximo, fato ou fake na tela. Uma dieta hipocalórica rica em cálcio tem mais efeito no emagrecimento do que uma dieta hipocalórica pobre em cálcio. É fato ou fake? Vamos falar de emagrecimento agora. Esse é o que eu mais gosto. É fato! O cálcio está ligado, então, nessa questão metabólica? Você sabe que quando a gente montou essa pauta, eu fiz uma revisão de 15 artigos. Dos 15 artigos, 13 mostravam claramente. Tinham populações que tinham a quantidade de cálcio pela alimentação, a quantidade de cálcio com suplementação. Ambos tiveram benefício comparado com as que tiveram alimentação pobre em cálcio. O cálcio, ele é muito interessante porque ele tem um efeito no adipócito e a vitamina D junto. Entendi. Então, para controle de peso, para perda de peso, e cada vez mais outros estudos estão em andamento, mostrando que é muito importante. E a questão da absorção, né, doutora? Porque o cálcio, quando a gente fala, e eu acho que muita gente já ouviu e devem chegar perguntas nessa linha e nesse sentido, que muitas pessoas fazem tudo certinho, no entanto, acabam eliminando o cálcio pela urina, né? Ou eliminando pela urina, ou não absorvendo no intestino. No intestino. Os alimentos, eles competem. É interessante a gente trazer isso aqui, porque o cálcio, se a pessoa toma muito café, a gente sabe que esse café em excesso pode alterar a absorção do cálcio. Por outro lado, o melhor horário para tomar alimentos lácteos ricos em cálcio seria de manhã, nos horários que não tem tanto ferro. Que seria almoço e jantar, que são os horários que a gente come uma carne, que tem um alimento mais rico em ferro. Porque o cálcio com o ferro, eles competem pela absorção. E o ferro ganha? No caso, nesse caso, o cálcio ganha. O cálcio ganha. O cálcio ganha, mas tudo que é competição não é interessante. Entendi. Então, dá um prejuízo, é a gente entender não só a necessidade que a gente precisa, mas as combinações e os horários, a distribuição. Por isso que essa coisa do, faço uma refeição por dia e tomo um suplemento tudo uma vez por dia. A gente precisa, às vezes, de várias microabsorções por dia. E não apenas uma absorção, eu vou tomar tudo de manhã e chega. Não, às vezes é mais interessante, vou pegar até o exemplo aqui de uma vitamina C. Você tomar
300 miligramas de vitamina C 3 vezes ao dia do que 1.000 de uma vez só. Você aproveita muito mais. Olha que interessante. E isso serve para todos eles, né? Pensando nessa questão dos minerais, enfim, do que a gente precisa repor. Não serve para as vitaminas lipossolúveis. Tá. Olha que interessante, a vitamina D, ela é uma vitamina que pode ser tomada, suplementada uma vez por semana, porque ela tem um armazenamento. Mas, por exemplo, vitaminas do complexo B, em especial a vitamina B1, que é muito importante também para a saúde óssea, são vitaminas que a gente precisa ingerir diariamente e de preferência em diferentes horários. Tá. Ela não faz o estoque que a vitamina D faz, que a vitamina E faz, que a vitamina A faz. Porque elas são hidrossolúveis, tá. Então não estocam. Então a gente precisa de uma suplementação ou de uma reposição alimentar diária. E fracionada. Muito bom. Depois você conta pra gente onde encontramos. Vamos pro próximo Fato ou Fake, que Glaucia já sinalizou que tá cheio de perguntinha, hein? O cálcio ingerido nas quantidades necessárias é o suficiente para a saúde óssea? Fato ou fake? Fake. É fake. Essa palavra é suficiente, ela é bem assim, snob, né? Tipo, é suficiente. Né? Às vezes a pessoa pode ingerir o cálcio suficiente, mas não está com os hormônios suficientes, ou não ter a vitamina D suficiente, ou não ter a vitamina B1 e o magnésio, que é importantíssimo. Então, é esse equilíbrio, aquilo que a gente estava falando, é esse equilíbrio de todos esses elementos somados a uma atividade física, porque uma pessoa pode ingerir o cálcio perfeitamente e não fazer exercício, ela não tem o estímulo mecânico, não tem o estímulo para essa quantidade de osso promovida ser maior do que a degradada. Entendi. A gente fala, né, de osteoblasto e osteoclasto. O blasto, ele faz a formação óssea e o clasto degrada. Então, a gente precisa formar sempre no mesmo equilíbrio ou até um pouco mais. Puxa vida. Muito bom. Então, não depende só do cálcio, não adianta botar a culpa só nele. Não. Tem perguntinha, daqui a pouquinho perguntinha, tem mais um fato fake ainda, né? Olha lá. Depois da menopausa, é sempre necessária, então, a suplementação de cálcio. Isso é fato ou fake? Isso é fake. Nem sempre. Nem sempre. Uma pessoa na menopausa, fazendo uma reposição de hormônios, mantendo o estilo de vida ativo e tendo na alimentação a quantidade adequada de cálcio, ela não necessariamente precisa de uma suplementação. Certo. Qual que é o cuidado que eu queria trazer aqui para as pessoas? Às vezes elas querem suplementar uma vitamina D e elas olham a vitamina D que já vem com cálcio. A vitamina D é quase que unânime que a gente precisa suplementar, porque existe basicamente assim geral. 80% das pessoas que dosam a vitamina D estão baixas. Mas o cálcio dificilmente vai precisar da suplementação. Então, esses complementos conjugados, às vezes, não são interessantes. Às vezes, é interessante você suplementar separado, né? Uma vitamina que eu acho de extrema importância comentar aqui é a vitamina K2. Porque a vitamina K é importante para a saúde óssea e se a gente não pensar nessa suplementação da vitamina K e focar só em cálcio e vitamina D, o problema é que não calcifica só o osso. Entendi. Calcificam os vasos, as artérias. Porque o cálcio não tem assim um Waze que leva ele assim perfeitamente até o ponto de destino que é o osso. Ele pode ir calcificando os caminhos que não são interessantes. Não é interessante calcificação vascular, não é interessante a calcificação vascular. Então, a vitamina K2, que pode ser suplementada, e ela também é produzida pelas nossas bactérias intestinais, por isso que cuidar do intestino, não tem como, a gente pensa em falar em cálcio e osso, não tem como não entrar o intestino aqui na jogada. Um intestino também muito bom, né, bem reguladinho, né, com a pessoa comendo bastante fibras, probióticos, para essa vitamina K2 poder exercer essa função aí. É como se fosse dar uma varridinha? Ou impedir que haja essa calcificação no lugar errado. Exatamente. Como é que a gente descobre, doutora, agora pensando em exames, enfim, porque se a gente está em... Esse cálcio, ele está sendo também produzido todos os dias, a gente consome, enfim, ao longo da vida. Exames que a gente pede, o score de cálcio é um exame interessante. Os próprios exames vasculares, para ver se existem alguma calcificação em algum local. Entendi.
A gente precisa avaliar a dieta da pessoa e a suplementação, por quanto tempo, que tem gente fazendo suplementação errada há muito tempo, questão genética. Tá. Dosagens, ver o paratormônio, né, a paratireoide, que é a glândula relacionada com esse metabolismo ósseo, né, do cálcio. Então, olhar esses hormônios da paratireoide, exames de imagem da paratireoide, tireoide também muito importante. Precisa, né? A função tireoidiana, ela faz parte basicamente de tudo que acontece no nosso corpo, no nosso metabolismo. Então, gente, tem que fazer check-up, tem que ir no médico, sim. Ai, com queixa ou sem queixa. Chega no médico e fala, vim aqui, estou sem queixa e eu quero continuar assim, é por isso que eu estou aqui, entendeu? É verdade, tá certíssima. Vamos para perguntinhas do público, chegaram várias, quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Primeira, Guilherme, obrigada, um beijo. O cálcio ajuda no rendimento do treino de musculação? Sim, o cálcio, ele também é muito importante, aí toda a parte muscular. Não consigo pensar... Assim, pensando em neurônios, separando nossos sistemas, né? Sistema muscular, sistema ósseo, sistema neurológico, não tem onde o cálcio não haja. Tá. Agora, será que todo mundo precisa de suplementação de cálcio para fazer treino de musculação? Dificilmente vai precisar. Dificilmente vai precisar. Mas é interessante para aquela pessoa que está fazendo um treino de musculação, observar os macronutrientes na dieta, observar a suplementação se está tendo ou não, aquilo que você come no pré e no pós-treino. Isso é muito, muito importante para que esse treino tenha eficácia, né? Você tenha hipertrofia, você tenha a performance aí buscada. Perfeito. Próxima, na tela. Obrigada, Leila. Um beijo. Já li que cálcio na forma de suplementos eleva o risco de aterosclerose e danos ao coração, fato ou fake, que é o que você acabou de comentar. Exato. Então pode acontecer, né? Pode acontecer, porque a gente não pode fazer uma suplementação única. A gente tem que olhar o todo. Se precisa de K2, se o intestino está ok, se precisa de vitamina D3, que geralmente precisa. Se precisa realmente do cálcio, se a dieta está suficiente, se os hormônios para tireoide, está tudo ok. Então, é olhar tudo isso somado ao estilo de vida para que a gente tenha a certeza, e olha que eu falo que medicina é difícil a gente usar a palavra certeza, né? Porque não é uma ciência exata, mas que esteja próximo aí de uma confiabilidade de que você está no caminho certo. Tá aí. Próxima na tela. Obrigada, Eli. Beijo. Sinto dores terríveis nos ombros. Pode ser falta de cálcio? Dor articular, principalmente em uma articulação única específica, é um pouco difícil. É impossível? Não é impossível. Tem que investigar. Mas no ombro é interessante fazer uma avaliação, né, de imagem, principalmente. Porque geralmente quando é cálcio existe uma coisa meio que generalizada, são diversas articulações, são outras coisas para serem observadas, mas nos ombros ela pode estar tendo aí uma bursite, né, uma tendinite, fazendo um exercício repetitivo errado, algo que ela faça muito, que, por exemplo, estenda muita roupa, esse movimento de para cima, né, colocando muita roupa no varal, coisas pesadas, repetitivas, sozinha, gerou uma inflamaçãozinha e aquilo. Quando tem uma inflamação, é interessante passar aí num ortopedista, no médico do esporte, para usar um anti-inflamatório, para fazer, às vezes, uma fisioterapia, corrigir aí esse movimento repetitivo e assim aliviar. É mais comum, né? É a pessoa ter dor e achar que é normal, porque a dor é uma coisa, é um aviso. Dor, gente, é aviso. É aviso de que alguma coisa não está certa e tem que ser vista por um médico de preferência. É verdade. Mais perguntinha, dá tempo na tela. Vamos lá, Aparecida, um beijo, obrigada. O melhor cálcio para suplementação é o de algas? Muito interessante o de algas, sabe? Até porque a gente está tendo um movimento, que não sei se você também percebe aqui com a demanda das pautas, as pessoas estão cada vez mais privilegiando aquilo que é vegano, né? Que não seja de fonte animal. Então, eu falo que o cálcio de algas, ele agrada a todos, né? É verdade. Eu falo que não tem como não agradar por ser de alga. Então, falar que ele é o melhor, ele é tão bom quanto os outros. Ele tem esse benefício por ele não ser de origem animal, né? Então, é interessante a pessoa entender o que é melhor para ela, lembrando que você tem que olhar custo, né? Custo de tudo. Mas eu acho que também a pergunta vem para ter aquela ideia. Então, agora temos este.
Será que é tão bom quanto? Enfim, então é cálcio do mesmo jeito. É. É isso. Dá tempo demais. Na tela, aproveitem, estamos ao vivo. Tati, obrigada, um beijo. A única forma de repor o cálcio para uma criança de 3 anos é através de leite? Essa fase, né, é uma fase muito importante ainda. Até os 2 anos é unânime, né? Tanto que até 2 anos a criança é chamada de lactente. Tá. Né? Mas aí 3 anos, que ainda tem uma fase ainda de crescimento. Se essa criança não tiver problema com a proteína do leite, nem com intolerância à lactose, eu posso falar sobre aquilo que eu fiz como mãe, o que eu oriento para os meus pacientes, que eu falo que eu não atendo crianças, mas eu faço orientação, assim como essa que a gente faz no geral. É sempre bom, sempre importante. Mas a gente está falando de crianças que têm alguma alergia, alguma intolerância, existem fórmulas que tenha todos os elementos necessários, o cálcio, as vitaminas, para que possa substituir esse leite e essa criança não tenha nenhuma falha. Perfeito. E que tudo, na verdade, para a gente entender se há também a falta do cálcio, a gente só consegue com os exames, né, doutora? Exato. A gente tem aquele coração partido, coisa de mãe, de tirar, colher sangue da criança, é um negócio que eu acho que é unânime entre as mães. No entanto, precisa. Precisa. Uma vez por ano, o check-up da criançada, né? Eu falo que a gente já passou tanta dor no coração com as vacinas, né? Para aquelas que são a favor de vacinas da infância, enfim, que agora tem uma onda também que é antivacina, que esse examezinho não vai fazer tanta diferença e um bom pediatra vai saber indicar. E os profissionais são muito bons, são muito delicados, que já estão acostumados a cuidar das crianças, não é? Obrigada mais uma vez, doutora. Eu que sempre agradeço. Um prazer. Começamos com o pé direito, chegaram muitas perguntas e daqui a pouquinho a gente responde. Obrigada sempre, viu? Obrigada. Mandem o próximo tema, podem mandar aí no Instagram também, sugiram, né, do nosso fato ou fake, que tá só começando o ano. Quem quiser saber mais tem que seguir o trabalho da nossa querida nutróloga, doutora Liliane Opperman, lá no Instagram, @doutora por extenso, né, então é a palavra inteira, doutora Liliane. Vocês já encontram tudo, podem mandar perguntinhas que ela sempre gentilmente responde. Um beijo, beijo na família e até daqui a pouco, que já passa...